Nesse terceiro vídeo, para contar para você que está curioso, os atletas, atender os atletas que nos questionam e para o público em geral, por que os salários ainda atrasam no futebol brasileiro, depois de ter falado um pouco a respeito do fim do passe, e a introdução da Lei Pelé, o que nós fizemos, depois de ter falado um pouco da nossa participação na Time Mania, nós vamos tratar agora do Profut, que se assemelha em algumas coisas com a Time Mania, que foi mais uma proposta do governo para dar um fôlego financeiro para os clubes. Um pouquinho diferente do Time Mania, que era uma loteria que levava receita, o Profut, ele propõe, né, que ele está em vigor ainda, ele propõe a dar uma condição para o refinanciamento da dívida tributária dos clubes em 24 anos. Quer dizer, além disso, um grande desconto nessas dívidas. Então, dá uma tranquilidade para o clube. E olha, que a dívida tributária, a previdenciária, são recursos, são valores que já são descontados dos trabalhadores, não só dos atletas profissionais, mas de todos os trabalhadores, e que não foram repassados para o governo. E isso caracteriza um crime, se você não sabe, que é a apropriação indébita. Ainda assim, se passou por cima dessa questão criminal da apropriação indébita para possibilitar, para facilitar a vida do clube, porque se entendia que se o clube tivesse um pouco mais desse fôlego para pagar a dívida, ele ia conseguir manter as suas contas em ordem. Nós, naquele momento, tínhamos duas discussões. Primeiro, nós queríamos também que o passivo trabalhista, a dívida com os atletas, fosse colocado nesse parcelamento. Fosse criado uma linha de crédito do BNDES, que naquele momento o BNDES estava dando dinheiro para todo mundo, né? Então a gente achava muito normal que fosse criada uma linha de crédito para os clubes e essa dívida também entrasse no parcelamento. Aí sim resolveria muito mais, daria muito mais condição para que o clube pudesse ter outro tipo de gestão. E uma outra coisa que a gente queria, e acabou colocando, era a contrapartida de responsabilidade do clube com relação ao pagamento do salário dos atletas. Pois bem, nós, como acompanhamos tudo, entendendo a situação, nós demos 2 anos para que os clubes se adaptassem a tudo isso. Mas os clubes não só, nem todos conseguiam pagar o parcelamento, porque eles aderiram ao Profut, mas como continuavam atrasando salário. Pois bem, o que nós fizemos? Fizemos 2 ações que chama Ação Civil Pública. Uma contra a Federação Paulista de Futebol e outra contra a CBF, para que eles pudessem exigir o que estava previsto na lei, que era também, por sua vez, exigir dos clubes os comprovantes dos pagamentos dos salários do ano anterior. E o que eles fizeram? O que os clubes, CBF, Federação, o que eles fizeram? Foram para o STF, para o Supremo Tribunal Federal, e ajuizaram uma ação direta de inconstitucionalidade, para que aquele artigo pudesse ser descaracterizado, pudesse ser desconsiderado. E infelizmente eles conseguiram. Ou seja, é um trabalho político, porque aquilo não foi jurídico. Mas eles aceitaram o benefício em troca de uma responsabilidade, pegaram o benefício e não deram a responsabilidade. E continuam devendo. Então é por essa e outras que os salários continuam atrasando. E pior, que o STF, o Supremo Tribunal Federal, como um órgão público, dá condição e ratifica essa situação de total desorganização e irresponsabilidade dos clubes. Para vocês entenderem que não é nosso trabalho, é o contexto geral, aquele que admite, que acha que o clube pode ficar devendo para ser campeão, é que atrapalha tudo. E esse tipo de gente também está no Supremo Tribunal Federal, está em todo o Judiciário e está na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, infelizmente. Mas a gente não desiste e vai continuar trabalhando. Mas entende porque o Profut também, ao invés de ajudar, atrapalhou, é um dos responsáveis pela situação salarial dos atletas do Brasil e pela situação dos clubes. Porque o teu clube também deve estar devendo bastante. Porque os grandes clubes devem mais de 7 bilhões de reais hoje em dia. Porque ainda não foi feita a análise do balanço de 2019, que vai aumentar muito mais.
Então é isso, a gente continua trabalhando e continua mostrando para você, nessa série, tudo que a gente fez e por que o futebol ainda está assim.